Olá, meus queridos estudantes de História, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilson, espero que você esteja ótimo. Vim aqui mais uma vez para a gente estudar um outro tema de História. Hoje nós vamos estudar sobre Iluminismo. Todos os meus colegas historiadores, estudiosos da história, você que é apaixonado por essa ciência maravilhosa e fascinante que é a história. Vamos juntos? Muito bem, avançando com você. Iluminismo, ele é um dos componentes de ciências humanas. Você estuda ele no 8º ano do ensino fundamental, no 2º ano do ensino médio, você também estuda ele na universidade, em filosofia. Ele é um tema bastante rico, bastante interessante e por isso nós vamos estudar ele hoje mais uma vez. Deixa eu avançar com você aqui. Você está vendo aqui nessa imagem? Isso aqui é a Praça dos Três Poderes, em Brasília, Distrito Federal, onde estão justamente os prédios que são Palácio do Planalto, onde está o Poder Executivo, a Presidência da República, Congresso Nacional, onde está a Assembleia Legislativa, onde estão os que fazem as leis, né? onde está o Congresso Nacional, onde estão os deputados e senadores. Você também tem ali o prédio do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Esses três poderes, eles são resultado das ideias iluministas. O mundo hoje tem esse modelo de governança que é exatamente originário lá nos pensadores do século XVIII. Vamos pensar um pouquinho, vamos ver como que eles fizeram isso? Então vamos lá. Muito bem. O Poder Executivo, ele é responsável por executar as leis, a Constituição. O Poder Legislativo, ele é responsável por elaborar as legislações, a Constituição. O Poder Judiciário, ele tem a responsabilidade de julgar as leis, não é isso mesmo? De fazer valer as leis e proteger o cidadão, o indivíduo, dentro dessas legislações. Origens do Iluminismo. O Iluminismo, ele é originário da França, na Europa, do século XVIII. Então, as mentes iluministas são pessoas de origem burguesa. A burguesia era um estamento social, um grupo social que estava em ascensão e enriquecendo. Os burgueses enviavam os seus filhos para estudarem nas melhores universidades da Europa. Mentes pensantes, ideias efervescentes surgiram naquele momento, e esses pensadores, esses filósofos foram chamados de iluministas. Muito bem, então iluminismo, ele é um movimento intelectual dos filósofos iluministas. Iluministas são esses pensadores das ideias novas e inovadoras que surgem na Europa do século XVIII, especialmente ali na França. Avançando com você. Muito bem. Quais eram as condições para o desenvolvimento do iluminismo? O contexto histórico, eles estão vivendo no antigo regime, um regime de governo chamado monarquia absolutista. A monarquia absolutista, ela tem 3 estamentos, 3 grupos sociais, 3 estados. O primeiro estado, ele é a nobreza. O segundo estado é o clero. O clero são as autoridades da Igreja Católica. O terceiro estado é o restante, a burguesia, os artesãos, os camponeses, os trabalhadores livres, pobres. Então, a grande maioria da população era do terceiro estamento, do terceiro estado. É isso? A nobreza era muito privilegiada, a Igreja Católica, o clero era privilegiado, eles não pagavam impostos praticamente, mas o terceiro estamento era muito sobrecarregado com impostos e com limitações financeiras diversas, né? Nesse momento da história, o momento da monarquia absolutista, o rei tem todos os poderes na sua mão. Então é o rei, a sua palavra é a lei, ele é o juiz que julga as leis e ele é aquele que elabora, que faz valer as leis, que manda executar as leis. O rei também, ele manda na vida econômica, o Estado, o governo, ele controla, o grande Leviatã, ele controla a economia. O rei, então, ele decide preços,
ele decide o que se pode produzir, o que não se pode produzir, ele decide impostos, ele decide a política internacional. Então, esse modelo em que o Estado controla a economia, ele é um modelo da monarquia absolutista. Então, esse é o aspecto político. Tem um outro aspecto que é o aspecto religioso. A monarquia absolutista é herdeira de uma mentalidade religiosa que veio da Idade Média, que é a mentalidade católica. Muito bem. Então, a Igreja Católica controla a mentalidade das pessoas, é uma religião praticamente obrigatória. E a Igreja Católica, o clero católico tem muito poder, tem muita influência na vida política, na vida social, né? Então esse é um momento que é uma transição, Idade Média para a Idade Moderna, aquele momento que veio do feudalismo para o mercantilismo, agora para a monarquia absolutista. Então, dentro desse contexto vai nascer o Iluminismo, é isso mesmo? Vamos avançando aqui. Muito bem, esse é o contexto histórico, avançando com vocês aqui. Ó. O iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Muito bem. O iluminismo, ele se dá a ideia de que ele traz as luzes da razão, ele traz então as luzes do pensamento. A Idade Média, por conta do obscurantismo, por conta do fanatismo, por conta das superstições da Igreja Católica, ela recebeu um apelido negativo. A Idade Média foi chamada de Idade das Trevas, por conta do obscurantismo. E exatamente o iluminismo, ele é a figura antagônica a isso. Ele traz as luzes da ciência e as luzes da razão. Então, o iluminismo, ele rejeita a visão teocêntrica, as explicações meramente espiritualistas sobre os fenômenos da vida. O iluminismo, ele quer pensar em termos de ciência, ele quer a observação da natureza, de onde vêm os fenômenos da natureza. Ele não quer explicações sobrenaturais, ele quer saber do ponto de vista natural, científico, de onde vêm as explicações para os fenômenos naturais. Então ele rejeita a explicação espiritualista da Igreja Católica para buscar uma explicação, uma mentalidade, ideias científicas, métodos científicos, observação científica. Então, alguns dos iluministas são cientistas importantes, né? Como Isaac Newton, como o matemático Descartes, como alguns filósofos importantes, e eles são pessoas muito desenvolvidas intelectualmente. Avançando com vocês aqui, muito bem. Aqui você tem a figura do René Descartes. Precisamos voltar a ler livros, é isso? Não podemos sentar em cima do nosso conhecimento adquirido no passado, precisamos continuar lendo. E o René Descartes, ele é aquele cara que falou o seguinte: penso, logo existo. Então, a prioridade do pensamento, da racionalidade, da razão sobre o sentimento, sobre a emoção, sobre a superstição, sobre o pensamento religioso que vigorava naquele período em que a Igreja Católica predominou na mentalidade europeia daquele momento. Avançando com você, o iluminismo, ele tem a ideia de esclarecer e de educar. O iluminismo, ele tem alguma influência do movimento protestante. Não sei se você já ouviu falar, mas o movimento protestante, ele quis fazer um contraponto ao modelo de educação católico. O modelo de educação católico, ele era elitista, ele educava o clero, ele educava a nobreza, ele criou universidades, mas universidades para a elite. Muito bem. O modelo católico, honestamente, ele preferia que o povo fosse analfabeto. Até as missas, elas eram rezadas em latim, para o povo não saber nem o que estava sendo falado. E o movimento protestante resolveu inverter essa ordem. Você sabe que a reforma protestante de Martinho Lutero e João Calvino,
Eles trouxeram uma inovação, eles trouxeram a escola pública. Eles decidiram educar e ensinar toda a população possível a ler e escrever para que, lendo a Bíblia, criticasse o modelo de religião católica. Então isso é um antagonismo, né? Então o modelo católico que educava somente a elite, agora o modelo protestante quer educar a todos com uma intenção religiosa, para que critique o modelo religioso católico. Porém, quando você entra nesse caminho da educação, quando você sobe nesse degrauzinho da educação, do saber, isso aqui é um caminho imparável, porque daí vem a educação, o saber, a ciência, a universidade. Então, o modelo de educação protestante, dos países protestantes, se tornou absurdamente avançado e científico com relação ao modelo educacional católico, por exemplo, de Portugal. A população de Portugal ela é muito menos educada em termos formais se você comparar com modelos protestantes da Europa. Isso tudo é consequência de mentalidades que vem daquele período da monarquia absolutista, daquele período do iluminismo. Vamos dar mais um passo aqui? Muito bem. Esses iluministas, como Denis Diderot e Jean d'Alembert, eles queriam produzir conhecimento, difundir conhecimento. Para isso, eles organizaram um compêndio de conhecimentos chamado Enciclopédia. Eles reuniram mais de 140 especialistas e formularam ideias científicas no qual eles juntaram nesse compêndio chamado Enciclopédia para reunir saberes e para difundir saberes. Então aqui você tem uma figura do Diderot, você tem uma figura do d'Alembert, que são os principais responsáveis pela Enciclopédia. Muito bem, os iluministas divulgavam suas ideias em clubes, cafés, salões literários e da aristocracia. Então eles se interessavam muito em debater ideias e difundir ideias. Eles são as pessoas das ideias, da razão e do saber. O iluminismo defendia a igualdade jurídica, então ele se contrapunha aos privilégios que a nobreza, que o clero tinha, e defendia a igualdade jurídica entre todos, a tolerância religiosa e filosófica, porque você sabe que enquanto a Igreja Católica predominava, a sua religião era praticamente imposta mesmo, aliás, praticamente, literalmente imposta, né? E eles queriam liberdade religiosa, para que as pessoas tivessem lá suas convicções de fé, ou não tivessem nenhuma. Então, liberdade religiosa. As liberdades pessoais e sociais, o direito à propriedade, a defesa do contrato como mediador das relações sociais. Então, eles estão pensando em se fazer um código de leis, um contrato social. Aliás, Jean-Jacques Rousseau escreveu sobre o contrato social. Esse livro aqui eu ganhei dos alunos meus de 8º ano. 8º ano A, de alguns anos passados. Fernanda, Cauã, Lívia, Gustavo, esses queridos aqui me presentearam quando eu estava dando aula sobre iluminismo para eles. Precisamos ler. Então, essa ideia do contrato social, da Constituição, das leis, que inclusive os reis deveriam obedecer. Então, esse é o modelo. O iluminismo criticava o absolutismo monárquico, a intervenção do Estado na economia, a tese do direito divino dos reis, de Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. São dois filósofos católicos que criaram a ideia de que o rei, a família real, ela é escolhida pela divindade, divinamente, e por isso ninguém pode lutar e nem questionar contra eles. Então o iluminismo, ele questionava isso, contestava isso, né, na verdade. E eles também questionavam a participação da igreja nas decisões políticas e sociais e públicas, né? Voltaire é um dos grandes iluministas, Jean-Jacques Rousseau é um dos grandes iluministas. Tenho aqui também o contrato social do Rousseau e o Montesquieu. Queria encerrar com Montesquieu. O Montesquieu, ele é a pessoa
que elaborou a ideia dos três poderes, de que o poder absoluto não seria bom e ele deveria ser difundido, dividido entre três poderes: um grupo com o poder executivo, um grupo com o poder legislativo, um grupo com o poder judiciário, com grupos representantes do povo, especialmente e preferencialmente eles queriam colocar pessoas da burguesia, do seu grupo social, e elaborar esse modelo que gerou a Revolução Americana, que gerou a independência dos Estados Unidos, que gerou a Revolução Francesa, que aliás no ano de 1789 muda-se, você encerra ali a Idade Moderna e começa o nosso período, o período das repúblicas, ou o período da Idade Contemporânea, exatamente nessa mudança, nessa revolução, que é a Revolução Francesa, em que essas ideias são colocadas em práticas, influenciadas pelos iluministas. Hoje eu queria parar por aqui, para não estender muito, não quero fazer uma aula muito grande. Então, os iluministas e o iluminismo, eles acreditavam nas luzes da razão, eles acreditavam na ciência. O século XVIII é o século das luzes. O iluminismo, ele é um movimento intelectual, filosófico, que traz ideias novas, que contesta os modelos anteriores e que valoriza a ciência e o saber. Que você fique muito bem, meu querido. Que você tenha muita saúde nesse período. Em breve estaremos de volta. Vamos falar mais sobre iluminismo. Que você fique bem. Um abraço a todos do professor Gilson. Tchau, tchau. Até mais.